Thaís, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Gente, o programa da Gi passa toda sexta-feira, 20h45, em todas as plataformas digitais, no Instagram, no YouTube, no Face, no aplicativo, enfim, por todos os lugares. Onde quer que você esteja, já compartilha. Sabe o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de queda de cabelo, um tal de ET. Calma lá. ET, eflúvio telógeno. O que é isso, gente? Chega pra cá, gurizinho. Mostra essa maravilhosa aqui, ó, doutora Adma. Lembram dela? Doutora Adma que fez o Botox aqui, ó. Vamos bater um papo, então, sobre queda de cabelo, principalmente pós-Covid. Seja muito bem-vinda. Com certeza, eu que agradeço o convite, Gi, para falar desse assunto que eu estudo tanto, gosto tanto, né, que é a respeito da queda de cabelo e que impacta tanto a autoestima das mulheres, né? Então, principalmente, a gente vê tanto mulheres e homens impactados com a queda de cabelo, mas principalmente essas quedas difusas, nas quais o cabelo cai muito, as mulheres principalmente têm um impacto emocional bem forte. Com certeza. E também vai fazer um teste comigo, usar como que chama aquele tricoso, o quê? Vamos fazer uma tricoscopia digital. Eu vou mostrar teu cabelo como ele é, a gente vai ver a raiz do cabelo, todo o couro cabeludo direitinho como é que ele tá, e pra gente fazer um diagnóstico bem certo e fazer, se tiver alguma coisa, um tratamento adequado. Meu Deus, que medo! Deixa eu fazer a primeira perguntinha aqui, ó, falando de queda de cabelo, né, que como falar se incomoda principalmente as mulheres, né? Toda queda de cabelo é igual? Tá. Toda queda de cabelo é chamada de alopécia. Então, uma coisa bem comum é, às vezes, os pacientes chegarem para mim e falarem, Adma, eu tô com alopécia. Mas alopécia, qualquer queda de cabelo pode ser chamada de alopécia. Então, existem algumas quedas, por exemplo, que, eu vou falar das 3 principais, mas existem até outras mais raras. Então, muitas vezes, a mulher ou o homem vão notando um afinamento dos fios, principalmente nessa região superior aqui do couro cabeludo. Alguns homens, principalmente, podem notar o aumento das entradas e vão vendo que essa região vai ficando mais ralinha. E às vezes até queima mais o couro cabeludo com o sol. Então, dos primeiros sinais pode ser o paciente ou a paciente repara que está queimando o cabelo por causa do sol. Então, isso, por exemplo, não é característico, mas é muito sugestivo de alopecia androgenética, que é um tipo de queda de origem genética, que tem uma tendência familiar e que vai se desenvolvendo normalmente a partir da puberdade, mas normalmente numa idade um pouquinho maior, principalmente nas mulheres na época da menopausa, ela costuma piorar. Uma outra queda que a gente vai falar hoje bastante, né, que principalmente aumentou muito no último ano, que é por causa da relação com a Covid-19, são os eflúvios, né, mas principalmente o eflúvio telógeno, tá? Sim, isso que eu falei, o ET. O que vem a ser esse eflúvio telógeno? Então, para eu explicar um pouquinho sobre eflúvio telógeno, eu tenho que falar a respeito do ciclo capilar, né? Então, o nosso cabelo ele tem fases. Ele tem a fase anágena, que é a fase de crescimento, que dura de 2 a 8 anos. Então, essa fase determina o comprimento do cabelo. Tem muito paciente que fala assim, meu cabelo chega no ombro ou no meio da cintura e ele não passa disso. É porque aquela fase de crescimento do fio vai até esse momento e depois ele cai para vir um fio novo, tá? Então, aqueles pacientes que têm um cabelo longo, tipo a Gisele Bündchen, ela tem uma fase anágena mais longa, de 6 a 8 anos. E o paciente que tem o cabelo mais curto, ele tem uma fase anágena mais curta, às vezes de 2, 3, 5 anos. Então, essa é a fase de crescimento do cabelo. Na sequência, o cabelo entra numa fase que chama catágena, que ela dura em torno de 2 semanas, é uma fase de transição. E a partir daí ele entra na fase telógena, de onde vem o nome eflúvio telógeno, tá? Essa fase dura normalmente em torno de uns 3 meses. É quando o cabelo cai e nesse processo de queda vai vindo um fio novo a partir da raiz e esse fio vai substituir esse cabelo que cai. Então, na fase telógena, o fio ele entra numa fase que a gente chama de apoptose, é como se ele se desprendesse do folículo e vai superficializando até cair. E nisso vai vindo um fio novo ali por baixo, tá? O que acontece no eflúvio telógeno? Então, como a gente está falando dele, a Covid-19 não é a única causa. A gente conhece o eflúvio telógeno desde antes da Covid-19. A gente sabe que alguns medicamentos, o próprio estresse, anemias, cirurgias, e algumas doenças, né? Por exemplo, dengue, zika, febre amarela e a Covid. Como elas são um estresse muito grande para o organismo, é como se o organismo desse um sinal para o cabelo parar de cair, de crescer.
Então, mais ou menos 2 a 4 meses depois da doença ou do início do medicamento ou desse evento estressante, o cabelo começa a cair. E aí cai bastante, porque vários fios que estavam em fase de crescimento foram interrompidos da sua fase de crescimento e entraram em fase de queda. Então, a paciente começa a notar aquela queda difusa, de passar a mão no cabelo e sair de bolo, ou de ter bastante cabelo no travesseiro ou pela casa, né? É muito comum as pacientes falarem, meu Deus, assim, a minha casa tá cheia de cabelo onde eu ando. Exatamente. Então, esse é o eflúvio telógeno, né? Mesmo que acontece, então, com mulheres grávidas, aquelas que estão dando de mamar. Isso, exatamente. É o mesmo eflúvio telógeno pós-gestacional que a gente chama, né? Que acontece no pós-parto, aí é o mesmo exemplo. Normalmente, esse processo dura em torno de 3, pode se estender até 6 meses, mas normalmente é de 3 a 6 no máximo. Se passa de 6 meses, a gente considera um eflúvio telógeno crônico. Daí o tratamento muda, a investigação é diferente também. Mas no caso, se não fizer nada, ele pode ficar permanente? Assim, no caso do Covid, por exemplo, que tanta gente relatou que diz, menina do céu, eu tô perdendo cabelo, muito cabelo. Pode ser e pode se tornar irreversível, digamos assim, ou não? Não, normalmente o eflúvio telógeno não. Então a gente pode ficar tranquilo que o eflúvio telógeno normalmente ele volta. O que acontece é que se for uma queda muito grande, por exemplo, o eflúvio telógeno ele é variado. O normal é cair de 100 a 150 fios por dia. Como que eu vou saber isso? Tipo assim, como que eu vou saber em números assim? Tipo, caiu o fiozinho, passei antes de tomar banho. A gente tem algumas tabelas assim que a gente pode mostrar que mais ou menos mostram um bolinho do que seria normal do que cai durante um dia, tá? Mas normalmente todas nós temos um normal de queda, um basal. Se você vê que o teu basal tá muito alterado, provavelmente a tua queda tá alterada. Mas a gente tem algumas tabelinhas que podem ajudar, né? A gente pode mostrar aqui para vocês entenderem mais ou menos o que seria o normal de queda. Só que quando a gente tem um eflúvio, pode começar a cair 200, 400, 700 fios por dia. Então, isso realmente é uma queda muito intensa, né? Então, o que acontece? Normalmente, o eflúvio vai sair sozinho. Em 3 a 6 meses, ele vai resolver. Só que se ele demorar mais do que 6 meses para passar, aí a gente precisa fazer uma investigação para ver quais são as causas que estão mantendo esse eflúvio. Porque uma vez tirado o evento que está causando o eflúvio, ele deve resolver, tá? A questão do eflúvio é que ele não vai deixar a pessoa calva, como a alopecia androgenética, que diminui aqui, mas ele costuma diminuir bem o volume capilar. Então, às vezes o paciente fala assim, meu cabelo era cheio, agora ele tá um rabinho bem fininho, bem ralinho. Então, isso normalmente é causado pelo eflúvio telógeno. Mas ele tende a resolver sozinho. Essa é a boa notícia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha para os nossos comerciais, gente, e acompanhem agora também a dica do Dr. Luiz da Oral Sim, e na volta a gente continua conversando e também com a Tricoscopia digital. Meu Deus, não é tricostomia, meu Deus. Enfim, a gente volta depois dos comerciais e a doutora explica. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você.
Estamos de volta e olha só o estado já que eu estou. Olha aqui, já me descabelou, já demarcou. Aqui com a doutora Adma, nós vamos falar de um procedimento que chama tricotomia. Falei certo agora? É a tricoscopia digital. Ai, meu Deus do céu, eu desisto. Deixa só ela falar. A tricoscopia digital, na verdade, ele é um exame no qual a gente avalia o fio do cabelo e o couro cabeludo já na raiz do cabelo. Assim eu consigo ver se tem áreas de falha, se tem afinamento, se tá vindo fio novo, né? Tudo isso eu consigo ver a partir desse exame. E além disso, a gente fotografa e deixa gravado, porque a gente consegue daí fazer um segmento, ver se o tratamento tá funcionando, como é que o paciente tá evoluindo, se tá aumentando ou não. Então tudo isso a gente consegue ver através desse exame. Tricostomia digital. Tricoscopia digital. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Vamos fazer? Vamos fazer. Não tem jeito ainda. Então, o couro cabeludo da Gi. Ai, que vergonha. Vai dizer que eu tomo banho com água muito quente. Vai dizer. Essa é no inverno é bem comum. Pode virar um pouquinho pra cá, Gi. Sim. Mas só pra você ficar tranquila, alguns estudos mostram que até 20% dos pacientes têm um pouquinho de dermatite seborreica, aquela caspa, né? Tem. Principalmente agora. Tem uma tendência genética, mas também questão de estresse e banho muito quente. Então, aqui a gente está olhando o couro cabeludo da Gi, pessoal, por dentro, ó. A gente vê que ela tem... Vou tirar uma foto que eu consigo explicar melhor. Vamos lá, então, cadê? Oi, vamos lá, doutora. O que tem essa minha cabeça? Que medo de aparecer um piolho ali nessa... Não, pode ficar tranquila, não tem nenhum piolho. Então, aqui a gente vê, na verdade, o teu fio de cabelo, tá? A gente vê que tem um pouquinho, uma leve descamação no couro cabeludo, que é bem normal agora nessa época com os banhos mais quentes, tá? Alguns pacientes podem se queixar de coceira quando tem esse tipo de descamação, mas tem paciente que não sente nada. Mas a gente vê que os seus fios de cabelo, ó, fios grossos, tá? Então, a gente viu que os seus fios estão grossos, então, pra gente não pensar em alopecia androgenética, tem 2 a 3 fios para cada folículo de pelo, então que isso é um bom sinal, né? Então, aqui a gente viu bem na frente, vamos ver um pouquinho mais atrás, né? Conforme a gente vai indo mais atrás, a gente vê que isso se mantém, né? Então, um pouquinho de descamação, né? Uma dermatite. Ai, uma dermatitezinha, fala assim. Mas a gente vê a mesma coisa, ó, fios grossos, tá? De 2 a 3 fios por folículo de pelo. A gente não vê uns fios mais grossos, uns fios mais finos, né? Então, assim, isso significa que tá indo super bem, né? E não tem nada, assim, preocupante, tá? Então, aqui é mais atrás, né? Nessa região do vértex, que às vezes é comum em homens, mas a mesma coisa, ó, o mesmo padrão. Fios mais grossos, 2 a 3 fios por folículo de pelo. Então, a gente fica bem tranquilo, assim, que o seu cabelo tem uma dermatite de couro cabeludo, mas de resto ele tá saudável, tá crescendo bem, não tem nenhuma causa de alopecia, tá? E daí, no caso, assim, acho que a gente acabou não falando de... Vai falar agora, né, de tratamento. Para quem já tá, assim, com uma queda, por exemplo, teve ali o eflúvio telógeno, já dá para ver tudo aqui. E aí, sim, dá para fazer o quê? Normalmente, no eflúvio telógeno, na tricoscopia, tem alguns casos que a gente consegue ver realmente muitos fios voltando, fios fininhos. Mas ele simplesmente pode ter uma tricoscopia normal também, tá? Quando não é uma queda muito intensa. De qualquer maneira, a tricoscopia no eflúvio telógeno especificamente, ela serve mais para eu descartar outras causas de doença. Será que esse couro cabeludo está muito inflamado? Tem uma dermatite que está piorando? Tem uma alopecia androgenética junto? Ou tem até uma alopecia que a gente chama de cicatricial, né? Que existem algumas doenças, por exemplo, que fazem cicatrizes no couro cabeludo, com perda de cabelo. Então, ela serve para a gente ajudar nesse diagnóstico diferencial. E uma vez que a gente tem a tricoscopia, normalmente aqui na clínica a gente faz também um tricograma para análise da raiz do cabelo. Se a gente tiver dúvida, a gente ainda pode lançar mão de um outro exame que é uma biópsia, tirar um pedacinho do couro cabeludo para avaliar sob o microscópio de uma maneira mais por dentro, isso, digamos assim, com a pele do cabelo lá onde ele está crescendo. E a gente, fechando esse diagnóstico, a gente vai fazer o tratamento. No eflúvio telógeno, por exemplo, pós-Covid, se ele for um eflúvio telógeno leve, a pessoa pode optar por observar, porque ele vai acabar melhorando ao longo de alguns meses, né? Então, de 3 a 6 meses, a pessoa pode observar. No entanto, aqui na clínica, a gente tem visto alguns casos muito intensos. Então,
alguns casos de pacientes que estão perdendo mais de 700 fios por dia, alguns casos de pacientes que às vezes a gente passa a mão no cabelo e ele cai assim de muita quantidade, né? Porque o que os estudos mostram, né? Que o eflúvio telógeno pós-Covid, ele pode ser um eflúvio que a gente chama de telógeno, mas alguns pacientes perdem fios numa fase mais recente, e às vezes essa injúria no cabelo é tão forte, tão intensa, principalmente os pacientes que ficaram internados, que tiveram muita febre, que eles perdem fios em fase anágena. Então o fio está crescendo, ele faz uma injúria tão grande que não dá tempo do fio virar um telógeno, ele perde ainda na fase anágena, a gente chama isso de anágeno distrófico, ele sai um anágeno alterado, que a gente consegue ver no tricograma. Então, esses pacientes que têm essa queda, eles têm quedas normalmente muito intensas. E aí a gente vai lançar mão dos tratamentos. Então, casos muito leves podem até abrir mão de tratar. Se for uma queda de 200 até 300 fios por dia. Mas o paciente está perdendo 400, 500, 700, aí a gente vai tratar. Um dos tratamentos, a gente pode usar loções, né, com produtos que a gente tem reconhecidamente que ajudam nesse crescimento do cabelo. Muitas vezes, se eu vou entrar com algum medicamento oral, eu peço alguns exames, né, pra gente ver, por exemplo, tem alguma baixa de vitamina que pode estar contribuindo para essa queda tão intensa, o paciente está com algum outro problema de saúde que possa estar contribuindo ou não, realmente é só a questão do eflúvio telógeno pós-Covid. E nos pacientes que fazem essas perdas muito intensas com fios anágenos, eu costumo até tratar com uma injeção para diminuir essa inflamação, para o paciente conseguir ter uma melhora mais rápida. Então, a gente tem alguns casos assim nesse sentido. Mas o tratamento é caso a caso, né? Não existe uma receita de bolo. A gente tem que sentar, avaliar e cada caso vai ser tratado de acordo com a sua necessidade. Eu acho mais interessante de tudo. Gurizinho, nós estamos tudo aqui, né? Do jeito você filmou o look da doutora aqui, né? Porque isso é um espetáculo, essa doutora aqui. Mas eu quero dizer o seguinte, a importância, principalmente assim, ó, como tem o caso do Covid e que perde muitos nutrientes, é como se o corpo dissesse assim, ó, para um pouquinho de produzir para o cabelo e segura para as demais partes do corpo. Por isso a importância de um exame. Eu achei muito incrível isso, porque é conciliado o oral e também o tópico. Né? E a outra coisa muito importante, Gi, que eu sempre falo para as minhas pacientes pós-eflúvio telógeno, é que a gente tem alguns centros de terapia capilar. Então, o cabelo que ele está com uma queda muito intensa, o fio dele também fica alterado. E, além disso, o couro cabeludo, ele tem que estar bem, ele tem que estar saudável para que a gente tenha uma entrega de nutrientes adequadas até com os tópicos. Eu tenho algumas pacientes que às vezes estão com o couro cabeludo tão inflamado que elas nem conseguem usar os medicamentos tópicos, porque às vezes eles irritam. Sim. Então, cuidar dessa saúde do cabelo, do couro cabeludo é muito importante. Então, a gente tem aqui na clínica, existem alguns centros na região de terapia capilar. São centros onde a gente vai fazer tratamentos com laser, com LED, com alguns óleos vegetais essenciais, de acordo com a necessidade de cada paciente. E também tratar o fio do cabelo, para desenvolver o brilho, para devolver o brilho, né, luminosidade, devolver o que a gente chama de massa capilar, porque a gente tem uma perda, né, com o passar do tempo, o efeito da radiação solar, o próprio tabagismo, as próprias lavagens, o uso de secador, a gente vai tendo uma perda de córtex, né, do nosso fio. Então, a gente vai tratando esse cabelo para ajudá-lo a ficar melhor. Eu vou falar isso no próximo bloco, não sai daí, a gente vai se ajeitar, né, porque a doutora tá indo aqui, em pezinha, vamos se ajeitar e daí no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Até! Olá, eu sou o Dr. Luiz Veiga e estou aqui no Minuto Oral Sim para falar um pouquinho do protocolo. O protocolo inferior nada mais é do que uma prótese que vai substituir a dentadura. Muitas pessoas tinham apenas a dentadura como solução para resolver a sua ausência de dente. Hoje, com apenas alguns implantes, com apenas 4 implantes na região inferior, é possível você ter de novo todos os seus dentes fixos numa prótese segura, numa prótese que permite você ter uma mastigação plena, uma mastigação em que permite mastigar qualquer tipo de alimento. Hoje, o protocolo inferior tem mudado a vida dos pacientes. Se você usa uma dentadura e quer ter a mastigação plena que o protocolo pode proporcionar, venha até a Oral Sim e saiba um pouquinho mais sobre esse tratamento maravilhoso. Um grande abraço.
felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade tá assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, vamos falar um pouquinho mais sobre terapia capilar. Diga lá, doutora, nós estamos aqui então com a Nani. E Isso. com a Nani. A Nani, que faz essa parte de terapia Que é capilar. terapeuta capilar, tá terminando um curso agora de especialização, né, Nani? Sim. E com a Jéssica, que é a nossa paciente querida, né? E veio hoje fazer a terapia capilar dela. Já vai aparecer na TV Brusque. Gentilmente, né? Nos propiciou apresentar esse momento. Então, esse é o nosso espaço de terapia capilar. Então, a terapia capilar, ele é um tratamento adjuvante a todos os tratamentos médicos que a gente faz. Por exemplo, a Nani passou um conjunto de ativos com óleos essenciais e vegetais no couro cabeludo para proteger e desinflamar esse couro cabeludo. E agora ela está passando um pré-shampoo na haste. O que é esse pré-shampoo? Ele é um produto que vai recobrir essa haste e a hora que a gente for passar o shampoo, o condicionador, ela vai estar mais protegida. Por quê, pessoal? O shampoo, ele é como se fosse um sabão, né? Normalmente os shampoos, quanto mais assim, detergentes, eles têm o que a gente chama de lauril ou laureto sulfato de sódio. Então, ele é um produto que ele é forte, ele tira realmente essa oleosidade da haste. Então, ele também causa um pouquinho de dano. Quando a gente usa um pré-shampoo e a gente recobre esse fio, a gente ajuda o fio a ficar mais saudável e ter menos danos desse tipo de produto. Só que a gente também precisa tratar o couro cabeludo, porque principalmente toda a oleosidade do nosso cabelo, que vai nutrir a nossa haste capilar, ela é produzida no couro cabeludo. E daí é que ela vai descer. Então, muitas vezes o paciente com cabelo liso, muito fininho, ele se queixa de um couro cabeludo mais oleoso. Sim, porque desce da raiz. Desce da raiz mais fácil. E paciente que tem o cabelo encaracolado ou crespo, às vezes essa oleosidade tem dificuldade de descer, porque o cabelo, ele realmente tem um formato diferente. Então, ele fica com a ponta mais seca. Sim. Por isso que cada cabelo tem suas peculiaridades, né? Daqui, a gente vai fazer um tratamento na cabine com ativos terapêuticos de shampoo, de condicionador, com ativos antioxidantes, com ativos nutrientes, hidratantes, dependendo da necessidade de cada fio. Vamos usar um pouquinho o vapor de ozônio para ajudar nessa penetração desses ativos. E depois a gente usa ativos para melhorar a queda, melhorar a oleosidade, dependendo da necessidade de cada paciente, tá? Sempre associado com o tratamento em casa. Realmente faz bastante diferença nesse cuidado do fio e do couro cabeludo. Então, cheirinho de quê? Mentol, isso? Isso são os óleos essenciais, né? Então, é um potpourri de óleos essenciais, isso, né? E que a gente consegue realmente ter um resultado bem bacana. E, claro, é um momento em que o paciente relaxa, né? Agora a gente tá com as luzes acesas, mas a gente desliga as luzes, coloca uma luzinha ambiente, assim, que é indireta, faz uma massagem, né? Já aproveita para desestressar. Meu Deus, eu vou sentar aqui, a próxima sou eu? Coisa boa. Tá, e falando assim dos homens, né? Por exemplo, assim, o homem começou aquela entradinha, coisa, tem que investigar. Ou aceita que a idade é velhice, ou não, é melhor. Não, os homens... Tem como também? Tem como tratar. Então, a alopecia androgenética, os homens também podem sofrer de todos os tipos de queda de cabelo. Mas o mais comum em homens, assim, disparado, é a alopecia androgenética, na qual a gente vai tendo esse afinamento do fio no couro cabeludo e vai diminuindo esse fio e aumentando a visualização do couro cabeludo, né? Em graus maiores ou menores, a depender da idade e da genética. Mas os homens devem tratar. Nos últimos anos, a gente teve muitos avanços no tratamento da alopecia androgenética. Hoje a gente tem remédios de passar, a gente tem algumas opções de remédio de tomar, não é mais uma só como era antigamente. A gente tem tratamentos que se faz em consultório, com aplicações que ajudam a engrossar esse fio, até voltar alguns fiozinhos novos, a depender do grau, né? E a gente também tem a terapia capilar que ajuda, né, no retorno desses fios. O que eu sempre falo para o homem com alopecia androgenética é, se a queda de cabelo te incomoda, tente tratar o quanto antes. Porque casos muito avançados, assim, quando a perda é muito intensa, para a gente conseguir uma cobertura de couro cabeludo adequada, às vezes a gente precisa realmente de um transplante capilar. Mas se a gente trata precocemente, a chance de um resultado bom é muito grande, né? Então,
Se te incomoda a queda de cabelo, trate e quanto antes melhor, pra gente manter e poder ganhar um pouco mais. Ganhar um pouco mais de tempo, porque tu sabes assim, tu olhou pro teu pai, que já é careca, e tu tá indo no mesmo caminho, de repente tu pode ganhar uns anos com uns cabelinhos a mais. Com certeza. Né? Com certeza. E aí, será que ficou alguma pergunta, será? Tem alguma pergunta que a gente... Alguma dúvida? Alguma dúvida, quem sabe pode mandar pra gente responder depois. Com certeza. Né? Mas eu acho que é isso, falamos, né, da queda de cabelo, dos tratamentos, e é isso. Eu agradeço muito o convite para participação, tá, Gis? É sempre um prazer estar aqui com você. Meu Deus do céu, barulhenta também, ela é toda assim, né? Muito obrigada, até a próxima. E nós ficamos aqui, gente, no oferecimento então de Lemos Esportes e Oral Sim. Como eu sempre digo, cuide-se, saúde é o seu bem mais precioso. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.